Estou aqui com o professor Luiz Alberto de Farias, ele é professor do curso de Relações Públicas e tem a pesquisa na área de opinião pública. Professor, fala-se muito hoje em dia em opinião pública, mas será que as pessoas sabem mesmo o que é esse conceito? Queria que o senhor explicasse para a gente. Bom, opinião pública é com certeza um conceito bastante amplo, justamente pela sua volatilidade. Ela se transforma o tempo todo. Opinião pública tem relação direta com a capacidade de as pessoas receberem informações e as decodificarem. Então, à medida que eu não tiver informação em suficiência, em quantidade, em clareza, em volume, talvez eu tenha mais dificuldade de ter opinião sobre um determinado conceito, um determinado contexto. Então, quanto melhor informado eu estiver, maior potencial eu terei de formar uma opinião a respeito de um assunto e contribuir com uma opinião que expresse a maioria coletiva, que expresse um determinado grupo de pessoas que de alguma maneira tenha relação entre si, os chamados públicos, que tenham objetivos que de alguma maneira os conectem, não necessariamente estejam próximos fisicamente, quanto mais hoje, em tempos virtuais, em tempos de desterritorialização, mas o importante é que haja uma característica que aproxime esses públicos e que essa opinião seja representativa, não unânime, representativa. Então, a gente pode falar que a opinião pública não é homogênea também, tem várias opiniões públicas? Eu diria que cada público vai ter uma expressão opinativa, e essa expressão opinativa, de maneira geral, vai se reunir em algum momento, vai gerar um processo de imbricação, de junção, e isso vai ser representante de um determinado grupo de pessoas, que pode ser um grupo dentro da empresa, que pode ser um grupo dentro de um bairro, de uma cidade, e aí quando a gente pensa em opinião pública, a ideia sempre é a opinião que vai representar a maioria, que vai ser a opinião consensual. E, professor, a gente sempre quando vem o conceito de opinião pública está muito relacionada à mídia, à grande mídia. Pensando nisso, como a mídia influencia a opinião pública? Há alguns autores que brincam dizendo que, em lugar de determinar o que a gente pensa, a mídia determina sobre o que a gente pensa, o que já é uma influência muito grande. É claro que hoje estamos em um processo de discussão até que ponto essas mídias convencionais, tradicionais, de massa influenciam. E muitos chegam até a dizer que talvez elas já não influenciem tanto. Eu tenho certeza que elas influenciam muito. Afinal de contas, de modo geral, são elas que vão escolher o assunto sobre os quais nós vamos discutir no dia a dia. E, de alguma maneira, vão também nos subsidiar de informações sobre aquele assunto. Então, não dá para a gente entender de economia, de política, de segurança, não dá para entender de tudo. Então, a gente precisa da orientação dessas lideranças, que, claro, também estão em xeque justamente pela capacidade que todos nós temos hoje de sermos nós próprios sujeitos mídia. Então, eu posso ter o meu blog, o meu Twitter, eu posso ter o meu próprio canal no YouTube, ou seja, talvez eu não tenha aquela função jornalística que se pressupunha, talvez eu não tenha o trato da notícia, talvez eu não tenha, inclusive, a capacidade de reunir as informações necessárias, mas talvez eu possa influenciar um determinado grupo. Então, sim, a grande mídia, justamente pela sua capacidade de organização e de acesso, com certeza ela ainda tem uma influência muito grande sobre a formação. Professor, essa influência é benéfica? Eu acho que não existe influência benéfica ou maléfica. É claro que todas as pessoas, todas as organizações, de alguma maneira, querem influenciar. E a palavra influência em si pode ser absolutamente discutível. Ela tanto pode ir para o conceito de manipulação, quanto pode ir para o conceito de persuasão. É lógico que todos nós, porque não somos santos, queremos de alguma maneira que as pessoas sigam aquilo que nós queremos que elas sigam, seja no âmbito pessoal, institucional, organizacional, político, o tempo todo. Então nós queremos que os nossos filhos, que os nossos pares, que os nossos chefes e subalternos, que todas as pessoas de alguma maneira sigam. As representações democráticas permitem com que nós participemos disso a partir de voto, a partir de discussão, a partir de deliberações coletivas. Então eu acho que sim, é necessário que haja mídia e que a mídia, inclusive, não seja unissônica. Ao contrário, que ela tenha percepções para que nós próprios decodifiquemos essas informações e possamos gerar a nossa própria opinião, levando em consideração que é claro que pessoas que realmente não têm uma base informativa, uma base cultural, talvez tenham um pouco mais de dificuldade de entender aquilo que a grande mídia está dizendo. A gente fala sempre desse lado, né, de influência da mídia na opinião pública. Agora eu queria que o senhor comentasse sobre uma afirmação. Se a opinião pública é uma opinião que realmente é publicada hoje pelos grandes veículos e pequenos. Eu diria que há momentos em que os veículos tentam de alguma maneira, e isso é natural, existem várias teorias a respeito disso, de que eles logicamente vão escolher aquilo que para eles parece ser mais interessante ou talvez até mais
positivo do ponto de vista de objetivos, né? Mas é claro que quando nós recebemos ondas opinativas, os veículos não podem calar-se a isso. Então eu acho que existem vários exemplos de situações nas quais os veículos talvez a priori não quisessem tocar no assunto, mas foram levados por essa grande onda, por essa grande e gigantesca onda opinativa, que hoje também é de alguma maneira superdimensionada, se transforma em algumas situações, talvez até em tsunamis, quando nós encontramos, por exemplo, movimentos populares que eles próprios se acercam da capacidade de mediatização, de tornar público, de transformar essas informações, ou de fazer com que essas informações cheguem aos veículos formais e informais. Pensando nessa questão dos movimentos populares, que nos últimos meses aí ocuparam as ruas em todo o país, a gente assiste dentro desses movimentos a um fenômeno de cobertura jornalística colaborativa, que os jovens chamam de cobertura em rede. Eu queria saber, na opinião do senhor, se isso consegue afetar e influenciar a opinião pública. É muito interessante porque eu acho que esses movimentos são sensacionais, são encantadores, mas ao mesmo tempo são muito discutíveis do ponto de vista jornalístico, porque afinal de contas eles são uma espécie de mescla, né? Uma espécie de movimentos baseados em conceitos jornalísticos, então eles trazem muito da questão da imagem, que fortalece bastante o discurso, trazem a paixão do rádio, eles trazem até a capacidade de você fazer uma flash mob. Então você mobiliza as pessoas em torno de um assunto e essa mobilização gera um novo assunto, gera a formação de opinião a respeito dela. Então, ao mesmo tempo que eu acho que é encantador e eu acho que de alguma maneira é provocativa, porque você tira o poder da imprensa tradicional de apenas ela dizer a verdade, porque afinal de contas, eu com o meu celular posso transmitir em tempo real, de onde quer que seja, aquilo que a mim me pareça ser o enfoque necessário. Então eu já vi movimentos nos quais as pessoas andavam com uma bicicleta e uma câmera conectada por Wi-Fi, passando em tempo real aquela passeata, aquela movimentação. Então você pensa, meu Deus, é muito criativo, é sensacional, mas tem logicamente o lado passional, que em algumas situações, os veículos de comunicação de massa tradicionais têm talvez o lado excessivamente racional. Então, eu acho que é importante a pessoa, para se sentir mais confortável na formação da sua opinião, talvez ter acesso a tudo. Eu acho que a democratização do acesso, ouvir a todos os lados, mas sempre de uma maneira muito crítica, imaginando que as grandes corporações jornalísticas têm interesses muito claros em torno de si e que também, muitas vezes, as pessoas têm interesses muito claros em torno de si e vão fazer um recorte daquilo. Então, é complicado quando, de alguma maneira, se tenta transmitir essas informações de informação comunitária como se isso fosse um documentário, como se fosse uma plena e absoluta representação da realidade, quando, na verdade, muitas vezes pode ser apenas um determinado enquadramento que é dado para aquela realidade.